Já tá se ajeitando aí, Nag? Opa, positivo. Beleza. Prontíssimo já. Deixa eu esperar mais um minutinho pra bater certinho às 21 horas. Tranquilo. Respeitar o pessoal que eventualmente tá chegando agora, né? Tá correndo pra chegar a tempo e tal. Muito bom. Você sabe que eu acho esse microfone aqui, a qualidade do som dele muito bacana, né? É um headset da Microsoft. Mas toda vez que eu coloco isso, não tem como eu não lembrar do Gru, cara. Porque realmente fica parecendo mesmo aquele tiozinho dos Minions, né, cara? O cara é careca já. Com esse negócio aqui é complicado, viu? Faz parte, cara, faz parte. Não, mas o pessoal tá acostumado, fica tranquilo. Bom, Excelente. pessoal, boa noite. Boa noite, Marcelo Nag tá aqui com a gente. Quem já tá por aí, né, temos 18 pessoas nesse instante logadas aí assistindo o vídeo conosco. Depois disso, pessoal, o vídeo será publicado, né? E aí a gente faz todo um trabalho de divulgação em cima do vídeo. Então, em geral, temos algumas centenas ou até milhares de pessoas que estarão vendo essa palestra, né? Então, meu agradecimento aí a todos que estão assistindo agora ou que estarão assistindo posteriormente, ok? Meus agradecimentos também ao Marcelo Nag, que está aí nos presenteando com a sua presença, sua palestra hoje. Conteúdo interessantíssimo, conteúdo que o pessoal estava me cobrando demais, que é justamente um passo a passo, algo didático sobre como ser perito judicial, né, que é uma das áreas, representa aí 30%, 33% do mercado de atuação da forense, né? Eu sempre falo muito aí, forense tem a perícia criminal, a perícia judicial e a consultoria, né? A perícia judicial sendo a figura do perito judicial e do assistente técnico. Então essas três são as três grandes áreas. Eu sempre falo muito de consultoria, falo muito de emprego, etc. E o NAG é um grande perito judicial, né? Tem uma empresa de perícias, um grupo de perícias, ele vai se apresentar melhor aí. Mas o cara tem um currículo humilde, né? É professor universitário, gestor de infraestrutura, é palestrante, é perito judicial, tem lá o grupo, né? Pô, o cara tem uma experiência aí que, pelo que eu entendi, né? O cara foi professor do Alan na época do colégio, cara. Foi, é Alan verdade, é Santos, quer dizer, o verdade. Alan Santos que é praticamente aí meu grande mestre aí, o cara que fez basicamente aí deu todo o apoio inicial para a academia acontecer, para o Renan acontecer, né? E estamos aqui com o Nag, que é um cara que apoiou o Alan, né? Então, assim, muito orgulho de estar aqui contigo, tá, Poxa, obrigado. Marcelo Nag? Então, você fica à vontade, o pessoal tá aí tá na escuta. Cara, a aula é sua, a palestra é sua, eu vou mutar meu microfone, desativar minha webcam, e aí é contigo, tá joia? Seja muito Maravilha. bem-vindo à academia. Obrigado, Renan. Obrigado aí a todo o pessoal da Academia de Forense Digital pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto que me engrandece muito. Explicar sobre perícia judicial e falar sobre o trabalho do perito é uma coisa muito legal. E essa oportunidade com o público de vocês aí, então eu queria agradecer muito, Renan, pela oportunidade, ao seu pessoal aí, a toda a sua equipe de marketing, o seu pessoal da técnica aí, que está viabilizando a gente transmitir isso aí em vários canais simultâneos e poder deixar esse material gravado aí para o pessoal, para poder somar um pouco mais com esse pessoal aí que está
tô vendo aí que mesmo nesse frio aí, tá a fim de aprender. Então, fico muito honrado aí. Isso aí, pessoal. Como o Renan estava me apresentando aí, meu nome é Marcelo Nagi, eu sou gestor de infraestrutura num portal, né, um portal chamado Qualisign. Esse portal, para quem nunca ouviu falar, é um portal para assinatura digital, né, de documentos. Eu diria que hoje ele faz o papel do cartório, né, ao invés da pessoa assinar um contrato entre partes, coletando assinatura no papel, você pode assinar com o seu certificado digital, o tal do eCPF, eCNPJ, e isso tem o mesmo valor jurídico do que você assinar no papel, não precisa ir no cartório reconhecer firma. Então eu faço a gestão de toda a infraestrutura disso, manter os data centers em funcionamento, as aplicações em redundância, caiu aquele site, o outro data center assume, se todos os data centers caírem, tem um disaster recovery. Um trabalho muito gratificante que me deu uma bagagem muito legal nessa área aí de infraestrutura. Eu sou perito judicial ou estou perito judicial, já vou explicar por quê, na área forense computacional. Basicamente, eu atuo para o TJ, né, o Tribunal de Justiça aqui, eu sou de São Paulo, e também sou consultor forense num grupo chamado Perícias Informáticas, onde a gente acaba atuando também como perito e como assistente técnico, que eu já vou explicar a diferença de um e outro. Bom, minha formação é meio curiosa, né? Eu sou formado em ciências da computação, quer dizer, eu fui aquele nerd, escovador de bit lá atrás, no começo, quando eu era mais molecão, né? Tenho 42 anos hoje, mas quando eu era mais molecão, meu negócio era escovar bit. E num determinado momento, né, eu venho de uma geração que, para você ter uma ascensão nessa área de TI, você tinha que parar de escovar bit e ser o cara de gestão de projeto. E eu resolvi fazer uma segunda graduação, que era gestão de TI, para entender melhor como é que essas coisas funcionavam. E quando eu cheguei nessa posição e eu comecei a parar de programar e ser o cara de projetos, eu senti uma falta danada de ser de novo um programador. Eu queria estar nesse meio porque é onde tinha emoção, onde tinha adrenalina. Então eu sempre mantive um pé nas duas áreas, né? Foi quando eu comecei a me preocupar muito com o que acontecia no mercado, porque aconteceu uma grande explosão de desenvolvedores, tem sistema para tudo hoje, né? Mas ninguém se preocupava com segurança. A gente falava em desenvolver sistemas, a gente desenvolvia sistemas, e no final alguém falava assim, e a segurança? A gente ia lá, implementava uma tela de login e estava resolvido, né? E segurança não é isso. Foi onde eu comecei a estudar mais sobre cibersegurança, e fui fazer uma pós-graduação em cybersecurity, a primeira pós que teve aqui no Brasil, voltada para cibersegurança. E foi muito legal, isso abriu minha cabeça, mudou a minha forma de pensar, a minha forma de programar, a minha forma de conduzir projetos, até a forma de eu gerenciar a infraestrutura dos nossos servidores, enfim, mudou completamente a minha visão. E eu fui buscar um pouco mais sobre esse assunto, onde eu acabei me pós-graduando em prevenção e investigação de crimes digitais, que é algo bem focado, né, com aquilo que a gente trata na perícia. Eu sou um perito credenciado pela Associação de Peritos Judiciais de São Paulo, a APGESP, e eu também sou credenciado pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, né, o CRA. Muita gente fala, como é que você é credenciado pelo CRA, né? O curso de gestão de TI me permite ser credenciado, né? Porque gestão tem a ver com administração, e aí você pode ser um associado, né? Um membro do Conselho Regional de Administração. E o Conselho Regional de Administração tem um cadastro específico de peritos, dentre eles os peritos em informática, né? Eu tenho algumas certificações aí, onde dentre elas eu destaco essa certificação do Exim, de Ethical Hacking. Eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, né?
Aí você fala, pô, esses caras, por que que toda palestra os caras começam assim, né? O cara quer se vender e tal. É, de fato, né? Você quer dar credibilidade para aquilo que você vai falar, mostrando que você tem expertise no assunto. Mas tem também aí, tem aquela coisa que o pessoal fala, né? Todo mundo vê os meus tombos, mas não vê as pingas que eu tomei, não é assim? E o Renan estava explicando aí, eu sou professor universitário também, já atuei em universidades e em colégios técnicos também. Eu comecei em colégio técnico, foi assim que eu conheci o Alan, né, que ele contou. O Marcelo foi professor do Alan, fui professor do Alan e tive aula com o Alan. Olha que coisa bacana, um baita orgulho para mim. Eu fui professor do Alan no colegial técnico, no primeiro colegial técnico lá de processamento de dados. E depois fui ter aula com ele. Eu tenho vários cursos lá da e-security, acho sensacional o material do Alan. E a gente acaba atuando nisso. Eu fui escovador de bit muito tempo, gente. Trabalhei no suporte, aprendi a montar e desmontar a máquina. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque tudo isso me deu bagagem para ser perito. E eu descobri que eu era perito da forma mais inusitada. Eu tenho um grande amigo que hoje que é o fundador desse grupo Perícias Informáticas, né, que é o Leandro Morales. Ele, um dos melhores peritos que eu já conheci, sem dúvida nenhuma. Ele virou para mim e falou assim: Nage, o pessoal costuma me chamar pelo sobrenome, Nage, impressionante, cara, você seria um excelente perito, por que que você não vira perito? Eu falei, mas eu não sou perito. Como não, cara? Olha quanta coisa você conhece na área de TI, áreas tão diferentes, né? E foi aí que eu comecei a me interessar, mas como é que funciona esse mundo da perícia? E realmente é uma coisa meio obscura, assim, como é que você começa, né? Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui com vocês, pessoal, é mostrar de uma forma simples como é que é esse mundo da perícia, desmistificar algumas coisas e tentar te dar o caminho das pedras para você se tornar um perito. Tentar te jogar nesse meio, se você se interessar por isso, para que você possa começar a trabalhar nesse meio mesmo e ganhar o seu dinheiro aí. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu desaparecer aqui, eu tô aqui, tá? Mas para a gente focar aqui no que a gente vai conversar hoje. Então, quando a gente fala, né, de perícia, se a gente pegar no dicionário lá, a qualidade de perito, né, é a destreza, é a habilidade. Quer dizer, perícia é a habilidade em alguma coisa. Quando a gente fala de perícia judicial, gente, a gente nada mais é do que o juiz indicar uma pessoa para analisar algo que ele não conhece, né, que ele não é especialista. Significa o quê? Você imagina, ó, um juiz. Como é que ele chegou para ser juiz? Quer dizer, ele era um cara lá que fez vestibular, entrou numa faculdade de direito, o cara estudou 5 anos no curso de direito, aí ele terminou o curso, se formou, aí o que todo mundo que se forma em direito almeja, né? A grande maioria. O cara quer tirar o OAB. E às vezes não é fácil, né? Você sair, mesmo que você saia direto de uma boa faculdade e vá tentar tirar o OAB, muita gente toma pau. O cara acaba fazendo um cursinho para passar na OAB, tem uns cursinhos aí pesados pra caramba. O cara vai lá, faz o curso, mais um tempo estudando, tira a OAB. Tirou a OAB, o que ele vai fazer? Ele pode se especializar em direito trabalhista, em direito criminal, enfim, naquilo que ele sente mais prazer, segue naquilo, vira um advogado renomado numa determinada área, resolve virar juiz. Quer dizer, o cara estuda mais um monte para prestar concurso público, para virar esse juiz e tal. Quer dizer, o cara focou a vida inteira dele no direito. E esse cara manja de lei horrores, né? Só que assim, o dia a dia são processos que falam dos mais variados assuntos. Quer dizer, tem um processo falando sobre um sistema que foi invadido de uma empresa, pegaram o infeliz que invadiu. Mas o que é invadir? Como é que funciona essa história no meio informático? Oh, um prédio caiu, a culpa é da construtora. Não, a culpa é da qualidade do cimento. Quem é que vai dizer isso? É o juiz? Ele vai dar a palavra final. Mas baseado no quê? Em algo que uma pessoa que tenha expertise sobre o assunto possa explicar para ele de uma maneira lúdica.
Quem é esse cara? É o perito judicial, certo? O perito judicial, ele nada mais é do que um profissional possuidor do que a gente chama do notório saber. É aquele cara que conhece sobre um determinado assunto, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, uma vez que ele manje do assunto e saiba transmitir isso, ele vai ser o perito que, através de um documento que a gente chama de laudo, né, que é um texto, gente. O laudo, né, vamos desmistificar isso. O que é um laudo? É um documento onde você analisa o problema que lhe foi passado, escreve tudo sobre esse tema que você analisou de uma maneira técnica, mas no final você coloca uma descrição, né, uma conclusão, para que o juiz entenda todo aquele technique seu. Nada mais que isso. Então o juiz vai lá, ele vai nomear um perito para ajudá-lo, né? Vai ser os olhos técnicos do juiz, ok? Tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, uma dúvida na verdade, foi dito aqui: boa noite, Marcelo, tenho 37 anos e comecei a estudar ADS em 2016, sou apaixonada por ciências forenses, mas não entendo ainda. Você acha que idade voga muito nesse ramo? Em hipótese alguma. Você vai ver que vai ter perito com 16 anos, eu já vou explicar essa controvérsia aí. Tem gente aposentada com mais de 70 anos atuando como perícia. Aliás, eu tenho o privilégio de conhecer um desembargador em Manaus que resolveu fazer perícia forense com 60 anos, gostou tanto da brincadeira que ele resolveu estudar direito. Esse senhor, ele se tornou desembargador, hoje ele tem 86 anos e ele é desembargador em Manaus. Então, gente, não há idade para você ingressar no ramo de perícia ou qualquer ramo. Basta que você queira estudar, cara. Assim, tá no caminho certo. A idade não voga, não. Pelo contrário, né? Tem gente que respeita alguma coisa dos seus cabelos brancos, ou no meu caso, a minha bela careca reluzente. Eu acho que conhecimento não é idade, não é porque você é novo também que você não tem chance de ser, ou porque você se sente muito velho para começar numa área dessa. Negativo. Existem várias áreas de perícias, né? Então a gente fala aí de perícias informáticas, a gente fala de perícia contábil financeira, documentoscópica, audiovisual eletrônico, química, engenharia, meio ambiente, balística, perícia em veículo. Gente, perícia em tudo, perícia odontológica, né? Tem perícias para tudo, depende do que envolver o processo. O que a gente vai tratar aqui é a área ao qual eu tenho conhecimento, né? A gente vai falar de perícia computacional ou perícias em informática, né? O pessoal gosta ainda de usar esse nome informática. Informática é do meu tempo, quando eu comecei a estudar isso lá nos anos 90, anos 80, que a gente falava informática, né? Hoje todo mundo fala TI, enfim. Para a gente falar do perito, né? Então, quando a gente fala perito aqui, a gente olhando no dicionário, a gente fala perito é aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto, né? Que tem experiência ou habilidade em determinada atividade. É o cara que manja dos Paranauê. Perito forense, né? Vem de fórum e computacional, obviamente, relativo à computação, né? Quando a gente fala de perito judicial, como é que funciona? E aí, gente, ó, se acostumem com esses paralelos que eu vou fazer aqui. O perito, ele tem o perito forense computacional, o perito judicial, ele tem o pé no conhecimento computacional, o conhecimento de informática, ele tem outro pé no conhecimento do direito. Você precisa ser advogado? Não, mas você precisa se inteirar nas leis. E a lei mais importante para um perito é o artigo 145 do Código de Processo Civil, que justamente fala, olha só que frase bonita: quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico, o juiz será assistido por perito, segundo disposto no artigo 421. O inciso 1 vai falar para a gente que os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário devidamente inscritos no órgão de classe competente.
Você fala, ih, Marcelo, não tenho nível universitário, posso desligar, então, boa noite. Calma aí, espera um pouquinho aí que eu já vou contar uma coisa para vocês. Isso aqui está aqui no parágrafo 1 dizendo que nível universitário devidamente inscritos no órgão de classe. O que é órgão de classe? O CRA, o Conselho Regional de Administração, a PGESP, que é a Associação de Peritos Judiciais de São Paulo, tem a OPERB, né, a Ordem dos Peritos do Brasil, tem o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, o CRMV, de Medicina Veterinária, enfim, tem esses clubinhos aí que são os órgãos de classe para regulamentar uma profissão. E olha só, esse gancho que eu queria puxar com vocês, regulamentar uma profissão. A profissão de TI é regulamentada? Existe um órgão regulador para isso? E aí é que está o ponto, não tem, né, gente? Até tentam aí transformar a nossa classe numa classe como um órgão regulamentado, mas não existe uma regulamentação específica, né? E aqui ele fala, aqui no parágrafo 2, que os peritos comprovarão sua especialidade na matéria, sobre que deverão opinar mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos. E aí, gente, abrange muito não só esses órgãos que você está inscrito, mas também aonde você acabou estudando. Quer dizer, você não tem nível superior, mas tem, por exemplo, um curso na Academia de Forense Digital. Você está inscrito na Academia de Forense Digital, tem todo o suporte do pessoal, assim como você tem um suporte lá na eSecurity, se você faz curso lá, ou em qualquer outra instituição aí que está te apoiando com conhecimento técnico para você conseguir fazer perícia forense computacional. Isso vale? Claro que vale. É expertise, é notório saber, né? E olha uma coisa interessante, o grande amigo, o professor Marcos Monteiro, ele é presidente da APCOF, da Associação de Peritos Computacionais, de Computação Forense, perdão. Eles são lá de Fortaleza, e ele teve uma reunião o ano passado com o desembargador Francisco José Gomes da Silva, né? E justamente ele questionou na época, falando sobre esse artigo 156, falando, Excelência, como é que fica essa situação para a gente, né? Perito forense computacional é só com nível superior? Ele falou, de maneira alguma, né? O que o desembargador colocou é que o perito não necessita de nível superior. Até ele faz uma brincadeira, ele fala assim, ó, tal como diante de grandes gênios da computação, né, ele incentiva a atuação a partir dos 16 anos de idade. Né, se a gente lembrar lá do Steve Jobs, né, quem viu a biografia, leu ou assistiu, sabe que esse tipo de coisa, o cara não precisa ter faculdade para ser um gênio, né, cara, para ser brilhante. Aí, todo e qualquer tipo de certificação, gente, conta muito, né? O pessoal fala que o CHFI serviria como chancela? Claro que serve. O Rafael Petronilha, né, faz tem essa dúvida aqui. Gente, quanto mais certificação, mais notório saber você tem. Eu tenho colegas que são peritos que eu sei que não têm nível superior, eles não têm nível superior, estão cursando universidade e são peritos e têm muitas nomeações, muitas mesmo. Um específico eu sei que tem mais de 200 nomeações como perito e ele não tem nível superior completo, ele está cursando nível superior, mas ele tem mais certificados do que eu tive de namorada, cara. E eu não tive poucas namoradas. Mas o cara é impressionante, cara. Ele tira certificado. Parece que a cada 3 meses ele tá tirando certificado de alguma coisa. De tudo quanto é coisa, gente. Ele tira certificado de ISO 9000, ele tira certificado de ISO 27000, o cara tira certificado de ethical hacking, ele tem certificados Cisco, CCNA, o cara tem certificado de Linux, tem certificado de Microsoft, né, aqueles MCPs lá, o cara tem mais aquilo de bacia, quer dizer, é um cara que tem um notório saber impressionante, ele conhece da área, e isso, gente, é super importante, tem que apresentar esse certificado sim, né,
Tô vendo aqui uma questão da Fernanda Bueno. Legalidade na coleta de registro de histórico de internet. Como validar isso judicialmente? Ah, então. A gente vai chegar lá, tá, Fernanda? Mas assim, basicamente, tudo que você conseguir puxar para poder gerar prova para o juiz, seja desde até um print de tela, gente. Se você quiser tirar uma foto da tela daquilo que você identificou, vale como prova. Lembra que é o seguinte, você precisa pegar informações técnicas, ok? Porque pessoas vão poder te questionar se tecnicamente você seguiu procedimentos adequados. Entretanto, você tem que traduzir isso numa linguagem que o juiz entenda. Não adianta você chegar em bits e bytes para o juiz, porque ele vai falar, meu, chamei você para traduzir esse troço para mim, cara. Vai devagar aí, me passa uma informação, fale a minha língua. Entenderam? Então, assim, eu vou colocar alguns exemplos aí para vocês e talvez eu consiga responder melhor aí, Fernando. Vamos tentar chegar nesse ponto aí. O que eu queria colocar para vocês aí, gente, é assim, ó, entenda. Você quer ser perito? Ter nível superior é importante? É importante para a vida, né, gente? Tem que estudar. Quanto mais estudo aí, melhor. Mas você pode ser perito com um curso técnico, um curso profissionalizante. Claro que pode, desde que você tenha o notório saber. Quer dizer, que você conheça do assunto, que você manje dos paranauê aí, daquilo que você está fazendo a perícia. Beleza? Para a gente não confundir o que é perito criminal e o que é perito civil. Então, ó, perito criminal é aquele cara concursado, beleza? Ele é funcionário da Secretaria de Segurança Pública ou da Polícia Federal. Ele tem que fazer o concurso dele, apesar que o Código de Processo Civil, né, o CPC, ele permite a atuação de peritos não concursados, caso não tenha muito perito aí disponível no mercado. Antigamente, na Polícia Civil, o IC, né, o Instituto Criminal, ele fazia muito disso. Ele tinha lá os profissionais concursados que resolviam os casos para eles, mas quando o cara não conseguia resolver, porque existia um protocolo para ele seguir, quando ele não conseguia resolver, ele chamava um perito ad hoc, que é um cara que não é policial, e fazia esse tipo de trabalho para eles. Eu fiz muito trabalho assim, o Leandro, meu sócio hoje, ele também ele fez muito mais do que eu nesse sentido. Hoje o IC já não usa tanto o perito ad hoc, tá? Eles têm uma carteira grande aí de mão de obra para resolver os problemas lá. Mas entendeu a diferença? Ó, perito criminal, o cara é concursado. O perito civil, não. É qualquer cidadão, gente. Desde que você não tenha processo civil ou criminal, não matou ninguém, não está com processo aí que na verdade, coloque em dúvida a sua conduta moral, e, claro, tenha notório saber na área, né, que você vai atuar de perícia, você pode ser perito, sim. Então, quando eu falo que ninguém é perito, né, eu não sou um perito, eu estou perito. Por quê? Quando o juiz fala, Marcelo, eu te batizo perito, né, na verdade, quando eu recebo uma nomeação do juiz, naquele momento eu sou perito, sim, e aí, neste momento, eu tenho poderes que são atribuídos à minha função. Então, nesse momento, por exemplo, se, sei lá, tô passando por uma blitz, a polícia me parar e falar assim, ó, encosta aí. Eu falo, ó, não posso encostar, não, cara, eu tô nomeado perito, eu tô indo para uma diligência. A polícia é obrigada a deixar eu passar, pede desculpa e fala, ó, segue seu caminho, precisa de escolta, alguma coisa assim. Você tem as mesmas prerrogativas do juiz. Você é os olhos e os ouvidos do juiz, entendeu? Você está sendo o juiz naquele momento. Né? Para entrar no fórum, inclusive você entra, tem até essa coisa, eu acho meio ridículo, mas assim, tem um elevador específico em alguns fóruns só para o juiz, e quando você é perito, você usa o mesmo elevador que o juiz e os advogados vão em outro elevador. Eu acho uma frescura danada, mas tudo bem, né? Faz parte do jogo. E também tem o conceito, gente, do que é perito judicial e o que é assistente técnico. A diferença básica é assim, ó, o trabalho é o mesmo, cara. Só que o perito ele é nomeado pelo juiz.
enquanto que o assistente técnico ele é nomeado pela parte. Como é que funciona esse troço? Rolou um processo onde o juiz, num determinado momento, fala, isso aqui, ó, o cara tá falando aqui sobre umas coisas que tem a ver com tecnologia, tem a ver com informática, eu não manjo disso aqui, eu vou nomear um perito. Quando ele diz, olha, vou ter que nomear um perito para isso, ou alguma parte, né, solicita que o juiz interceda pela nomeação de um perito, o que as partes precisam? Os advogados também não conhecem nada sobre o assunto. Então, o advogado ele tem o direito a nomear um ou mais assistente técnico para auxiliá-lo nesse processo. Então, olha que beleza, né, gente? Quer dizer, um processo. Imagina que tem um processo envolvendo só duas partes, às vezes tem muito mais, né? Mas vamos falar de duas partes. O juiz precisou de um perito judicial, imediatamente as partes vão falar assim, opa, eu vou nomear um assistente técnico também. E aí, olha só, gerou emprego pra gente aí, 3 posições para um processo, né? Eu sou assistente técnico da defesa, o outro é da promotoria, e o perito vai fazer a perícia independente. Obviamente que o assistente técnico, ele tenta fazer o quê? Assim como o advogado tenta defender a sua parte, o assistente técnico vai analisar o processo sobre o prisma daquele cliente, né? De forma que eu, claro, dentro de uma conduta séria, dentro de algo honesto, tentar achar provas que beneficiem o meu cliente, a minha parte. O outro assistente técnico vai tentar fazer a mesma coisa. E o perito, o que ele é? Ele é uma pessoa imparcial. Ele vai pegar os fatos lá e vai descrever esses fatos para o juiz, para que ele possa fazer um entendimento da forma que ele achar melhor. Tanto o perito judicial como o assistente técnico, ele escreve um documento para dar a visão dele. Esse documento tem um nome que se chama laudo, né, para o perito, e parecer técnico quando são os assistentes técnicos que o escrevem. Tá? Mas basicamente, gente, o conteúdo é o mesmo. Tá? O formato, tudo, você escreve na mesma linguagem, porque assim, lembra assim, você como assistente técnico é como se fosse o quê? Um advogado que tem a visão técnica e não a visão do juridiquês com toda a propriedade que um advogado tem. Então você dá a sua visão. O perito não, o perito dá um laudo, é assim, olha, eu constatei que é isso, então é isso. Aí o juiz decide se aquilo que o perito escreveu ou não, né, serviu para esclarecer as dúvidas dele. Entenderam? Mas basicamente dá na mesma, né? Laudo e parecer, mesma coisa, só muda quem está fazendo. Remuneração, né? Muita gente fica na dúvida, Marcelo, ganha bem um perito? Hoje eu estava vendo uma discussão em um fórum, falando assim, poxa, tô vendo que tem concurso aí, abriu concurso para a Polícia Federal e para a Polícia Civil para o cara ser perito. Quanto ganha um perito criminal, né? Eu vi que ganha 20 pau, o outro fala, pô, mas eu vi que não ganha nem 10 pau, não é isso. Então assim, ó, vamos entender. Perito criminal na Polícia Federal, existe um piso de R$ 23.424. Só para a gente ter, como esse curso é gravado também, né? Então hoje é 15 de junho de 2018, né? Então essa tabela aqui é com base de junho de 2018, ok, pessoal? 23.424 é um salário de um perito criminal da Polícia Federal. Quando a gente fala de um perito criminal na Polícia Civil, isso vai variar de estado para estado, né? O estado que muita gente já deve saber, mas o estado que melhor paga, né, na verdade é o Distrito Federal, é Brasília, com 20.378, São Paulo aí tem um salário de 10.920, Rio de Janeiro 8.878, também com base aí no mês de junho de 2018. E o perito judicial na esfera civil, né? Que é a minha praia aqui, gente, é onde eu atuo. Isso aqui é muito variável, né? Aqui eu tô colocando, obviamente, para encher os olhos de vocês, mas isso é um caso real, tá? Infelizmente não fui eu o perito dessa causa aí, mas o perito cobrou R$ 450 mil num processo cuja ação também era de um valor de 7 milhões, né? Então, 450 mil reais para um trabalho, né, para você entregar um laudo, não seria nada mal, né, pessoal? Mas eu vou explicar para vocês como é que chega nesses números aí, tá ok? Fiquem calmos,
Nem tudo são flores, nem sempre a gente consegue ganhar muito, mas vocês vão ver que é algo, no mínimo, aí, bem rentável. Então, quais as vantagens aí em ser um perito judicial, né? Primeira coisa, gente, flexibilidade de horário. Eu foquei muito em descrever a minha carreira ali, e não sei se vocês notaram, eu falei, olha, hoje eu sou responsável pela infraestrutura de um portal. Eu trabalho numa empresa e eu presto contas nessa empresa. Então, o que acontece? Nem sempre eu posso estar saindo do meu dia a dia lá para resolver outros problemas, né? Ou às vezes eu estou super atarefado durante a semana, tenho mais tempo à noite. Enfim, um perito, gente, não tem essa. Você trabalha a hora que você está afim, né? Claro, você tem um prazo para cumprir? Tem um prazo para cumprir. Mas, se você quiser trabalhar de madrugada, se você quiser trabalhar aos finais de semana, se você quiser trabalhar de manhã porque você trabalha à noite, tanto faz, cara. Você vai trabalhar na sua casa, no seu escritório, aonde você estiver, aonde for possível, lá você trabalhar com seu notebook, enfim, fazer essa perícia, né? Como eu falei para vocês, existe uma boa remuneração. Claro, se você é um perito criminal, né, gente, aí você segue as regras da polícia, que também não são nada má, né? Você trabalha naquele regime de folga X dias, trabalha tanto, né? Tem amigo aí que tá na polícia, o cara trabalha 2 dias na semana, né? Trabalha de terça e quinta, na outra semana ele trabalha segunda, quarta e sexta. Aí a escala da polícia, como todo qualquer oficial de polícia. Mas assim, quando você é perito civil, cara, faz o seu horário, entendeu? Então dá para você levar atividades em paralelo, sem dúvida alguma. A remuneração eu contei para vocês, né? Como é que a coisa funciona, quer dizer, uma boa remuneração. Você pode atuar na própria área de formação, isso é o caso do perito civil, né, o perito judicial. Quando a gente fala do perito concursado, isso é uma coisa, cara, que eu discordo muito do que a polícia faz, que é assim, você presta concurso para perícia e aí você vira o perito da polícia. Então assim, ó, tem um caso forense pra gente resolver computacional. Manda quem? Manda lá o Marcelo, que é policial civil. Ok. Marcelo vai lá, ele passou no concurso de perícia, então ele vai lá resolver o caso, é a formação dele. Marcelo é formado em ciências da computação, gestão de TI, tem pós-graduação, quer dizer, o cara respira TI. Mas olha, no outro dia tem uma perícia para fazer numa construção lá. Não, manda o Marcelo. Não, peraí. Marcelo é de ciências da computação. O que ele tem a ver com edificações, construções e tal? Não, o Marcelo é perito da polícia, ele tem que resolver tudo. Fala, pô, mas como é que faz isso, né, gente? Lá na Cadepol, né, na Academia de Polícia, quando você passa para o concurso de perito, você vai ter sim todas as regras para você se tornar um perito disso. Quer dizer, você vai manjar daquelas coisas de manja Dexter, espirra sangue na parede, você vai estudar isso aí, você vai ver que tipo de perícia que dá para fazer quando, sei lá, caiu um prédio, a gasolina adulterada, vocês viram recentemente aí essa falta de gasolina que teve, o pessoal adulterando nos postos aí, e não sei se vocês viram uma matéria que mostra uma menina, que é uma policial civil, né, uma moça, ela coletando lá a gasolina da perita, tá escrito até na camisa dela, né, perícia civil e tal, e você fala, pô, será que essa menina manja de gasolina, né, como é que ela vai fazer a perícia disso? Sim, eles têm uma formação lá, quer dizer, você passa e vai estudar na academia de polícia para depois sair para a área. Mas aí, minha opinião, tá, gente? Eu acho muito complicado você ter uma formação, você investir tanto tempo, sei lá, você manja de contabilidade, você manja de medicina, e aí você resolve ser perito, concursado e ter que atuar em várias áreas, né? Sei lá, tem gente que acha maravilhoso, eu, pessoalmente, não curto muito, não. Mas é uma questão de gosto. Também eu vejo que a polícia está mudando nisso, tá? Ela está tentando diversificar isso, né, tentando colocar pessoas específicas para atuar em ilhas, mas falta profissional, né, gente? Não tem tanta gente que pode ser perito aprovado assim, são vagas que abrem no governo, então tem que ver quantas vagas tem disponíveis, se tem mais perícia para uma área A do que para uma área B, obviamente que vão deslocar todo o efetivo para atender essa área B. Então é difícil.
Voltando como perito civil, né? Você vê aqui, ó, prestação do serviço como pessoa física. Quer dizer, você precisa abrir uma empresa para ser perito? Não. Olha só, juiz nunca nomeia empresa. Assistente técnico, sim. Um escritório de advocacia pode contratar um escritório de perícia, né? Como o escritório que eu acabo atuando aí como consultor. O pessoal fala, eu queria contratar o escritório de vocês para fazer um parecer, ou queria contratar você, Marcelo, para fazer um parecer. Depende de como o cara quer. Se quer nota fiscal, você contrata a nossa empresa. Se não quer nota fiscal, eu posso te dar um recibo como pessoa física, tá valendo. Agora, o juiz não. O juiz contrata o notório saber de uma pessoa e ele paga para esta pessoa, não paga para a empresa. Então, você vai prestar serviço de perito para o juiz como pessoa física, ok? Baixo risco de inadimplência. Preciso contar por quê? O juiz vai ficar devendo para você? Pelo contrário, gente. No momento em que ele te nomeia como perito, você vai fazer um orçamento de quanto você acha que vale para fazer aquele trabalho de perícia. E no momento em que você faz esse orçamento, o juiz pode liberar até metade do valor antes de você começar a perícia. Olha que maravilha! Antes de você começar a perícia, ele te libera até 50% do valor e o restante na entrega do laudo. Quer dizer, é garantia de recebimento, pessoal, não tem risco. E como assistente técnico, o advogado pode não pagar você. Geralmente você faz um contratinho com o advogado antes de começar o trabalho e amarra o pagamento na entrega do laudo. Você pode parcelar se você quiser, é um serviço que você acha que vale a pena, mas está ali em contrato, e aí o risco de parcelamento passa a ser do assistente técnico. Geralmente a gente acaba praticando isso até para manter o bom relacionamento com escritórios de advocacia. Muitos deles acabam pagando na entrega do parecer também, viu? Não tem muito dessa, não. Então é bem tranquilo para receber. Pouca concorrência, infelizmente a gente tem pouca concorrência nessa área. As pessoas, ou por medo, ou por falta de conhecimento, né, acaba não tentando ser perito. Eu acho que deve ser muito complicado, que tem que prestar concurso e tal, né? Então a gente acaba tendo pouca concorrência. Ou aquela coisa do notório saber mesmo, né? As pessoas acabam não conhecendo, ou acha que não vai conseguir fazer uma perícia, né? Prazos razoáveis para entrega de laudo, ou no caso do parecer técnico, né? Pensa assim, olha, o juiz ele não chega e fala assim, ó, eu quero uma perícia para amanhã. Gente, processo é uma coisa morosa, né? Até o juiz te convocar, você recebe uma intimação de que você foi convocado para ser perito, você tem um tempo, você tem 5 dias para decidir se você vai aceitar a perícia ou não. Não é vergonha dizer, olha, eu não tenho conhecimento suficiente para atuar nessa perícia. O juiz vai falar, ok, obrigado pelo seu tempo, vou próximo da lista, ele vai nomear o próximo e vai passar a mesma coisa. Uma vez que o juiz te convocou e você tem um prazo que você não pode perder. Você tem lá os 5 dias para dizer se vai aceitar fazer a perícia ou não. Aceitou? Você tem lá mais um prazo de 15 dias para você fazer toda a análise do problema, marcar a diligência e aí ir até o local, né? A diligência é aquela visita que você vai fazer no local onde estão as provas que você vai periciar, se é que precise periciar, né? Aí pega o caso até como a Fernanda colocou ali pra gente, né? Poxa, mas e se eu tiver alguma coisa para validar ali na internet, né? Fazer uma coleta de registro de histórico de internet. Esses dias me pediram uma perícia aí para uma grande empresa, estava sendo processada porque ela divulgava um endereço, uma informação na internet de uma pessoa, e essa pessoa tinha uma liminar para que essa grande empresa não divulgasse mais nos seus mecanismos de busca os dados dessa pessoa. E obviamente que quando tem um mandato judicial, né, o mandado obriga você a tirar isso do ar, e essa grande empresa tirou, só que o cara abriu um processo falando que a empresa não tirou isso do mundo todo. E aí como é que a gente faz uma perícia dessa? Cara,
Pega um software, sei lá, sem fazer propaganda para ninguém aqui, pega um Kaspersky da vida, aquele para você conectar na VPN lá, você diz quais são os países que você quer conectar, e você conecta lá país por país e tenta fazer uma busca por aquela informação. Deu lá, informação não existe, não é encontrada, print screen da tela, junta o print screen da tela com o IP daquilo que você fez, da onde você se conectou e falou, não achei pelo Brasil, não achei pelo México, não achei pelos Estados Unidos. Ah, mas quem é que dá fé que isso realmente você fez dessa maneira? Olha só, uma informação interessante. O perito, eu não falei para vocês que ele é os olhos e o ouvido do juiz, ele tem os mesmos poderes do juiz. Então ele tem a prerrogativa do quê? Da fé pública. O que você escreveu é lei. Se você falou que você usou uma conexão de fora do país, da Guatemala, fez uma busca lá no buscador e não achou informação, tenho dito. É fé pública. Entenderam a diferença? Não tem essa de como é que eu vou garantir a legalidade disso, tá? Se você falou que porque é. Obviamente que tecnicamente você demonstra isso para as pessoas qual foi o critério que você fez essa busca. Mas assim, ninguém vai te questionar que você está mentindo. A não ser que você realmente esteja mentindo. Existem ônus em cima disso, né? Existem leis aí que a gente vai chegar lá, vamos conversar sobre elas. Grande demanda de trabalho, né? A gente estava comentando antes de começar aqui essa live com o Renan. Olha, nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes. 206 milhões, se eu não me engano. Nós estamos falando na esfera judicial, uma média de 110 milhões de processos por ano. Gente, 110 milhões, quer dizer, se a gente colocar proporcionalmente aí, para cada 2 brasileiros tem um processo rolando aí. Gente, se 10% dessa demanda anual gerar demanda para perícia forense computacional, nós estamos falando de 10 milhões de processos. 10 milhões de processos, se eu fosse dar um processo para cada perito, eu precisava de 10 milhões de peritos. Nós não temos 10 milhões de peritos no Brasil, nós não temos 1 milhão de peritos no Brasil. Eu estou para falar que a gente não tem 100 mil peritos forense computacional no Brasil. Realmente é muito escasso a quantidade de peritos, portanto a gente tem uma grande demanda de trabalho com pouca concorrência. Ok? Bom, pessoal, como se tornar um perito aí? Ter um perfil autodidata é super importante, né? Você buscar por informação é sempre bom. Ser um exímio conhecedor na área, né? Quanto mais você manjar daquilo que você se propõe a fazer perícia, melhor. O que vale mais nessa coisa, então, né? Vale mais eu ter um monte de certificado? Até o Pedro Renato aqui pergunta. Vale mais eu ter um monte de certificado ou ter o real conhecimento das técnicas de ferramentas? Pedro, os dois, cara. Os dois. O certificado, imagina assim, cara, é como se você estivesse procurando um emprego sempre que você está tentando uma nomeação. Você pode manjar pra caramba do negócio. E é bom quando você manja pra caramba porque você desempenha a função de uma maneira exemplar. Agora, as pessoas só vão saber se você manja pra caramba quando você tá ali metendo a mão nas coisas para fazer, né? Como é que o cara te contrata? Ele te contrata por tudo aquilo que você apresenta no seu currículo, dos seus certificados, do seu grau de escolaridade, nas indicações que você tem, alguém que já trabalhou com você e fala que você, olha, o cara é bom, entendeu? Então é uma junção, beleza? Se uma pessoa for funcionária de um tribunal e atuar na área de tecnologia do mesmo, existe algum impeditivo legal para que ela seja perita em algum processo em tramitação no tribunal em questão? Sim, existe, Rafael. Você não pode ser perito numa área, você não pode ter parente, né, nesse tribunal, você não pode
tem parente até de 4º grau, você não pode ter parentesco, você não pode atuar nesse tribunal, você pode atuar em outros tribunais, ok? Mas naquele específico, não, você não pode. Então, voltando aqui, olha, tem então esse perfil, né, de conhecedor, adquirir conhecimento básico jurídico. Gente, não precisa ser advogado, mas você tem que fazer um curso de perícia judicial. Você tem que entender como é que funciona. Vocês estão vendo que eu estou falando de lei aqui, eu estou falando que você é nomeado, você recebe uma intimação, você para conversar com o juiz e com todo mundo de forma transparente, você conversa através de petição. Como é que faz essas petições? Entendeu? Então, assim, você precisa ter uma noção básica de perícia judicial. E existem cursos para isso, né? Até a Academia de Forense Digital aqui em breve vai oferecer algo voltado para isso, mas não necessariamente você tem inúmeras formas aí. Tem gente que prefere buscar uma pós, enfim. Tem uma série de literatura. Eu sou partidário a buscar sempre de tudo um pouco. Quanto mais conhecimentos, melhor. Adquirir conhecimentos de computação forense. Gente, se não souber computação forense, se você não souber coletar uma prova sem contaminar essa prova, se você não entender o que é uma cadeia de custódia, fica difícil você fazer uma perícia, porque alguém pode chegar, né, alguma parte pode chegar e falar assim, essa prova está contaminada, a forma que ela foi coletada está errada, entendeu? E anular o seu laudo. Então tem que ter conhecimentos não só de perícia judicial, mas também de computação forense. Criar um currículo voltado para perícia. O meu currículo, vocês viram que eu mostrei um currículo para vocês, onde eu não falo que eu sou professor, eu não conto, por exemplo, que eu fui programador, escovei bit, eu programo em C++, eu programo em C#, eu programo em Java, eu programo em Python, eu programei em Assembly, mas assim, eu vou contar isso para o juiz e ele vai falar, nossa, legal, o que é isso, cara? O que é Assembly? Você entendeu? Faça um currículo voltado para perícia. O cara quer ver aquilo que interessa saber que você pode atuar. Quer dizer, você sabe mexer, você tem conhecimento com smartphone. Opa, o juiz vai falar, interessante, eu estou com um smartphone aqui para periciar. Eu sou especializado em bancos de dados, né? Então, conta isso nesse seu currículo voltado à perícia, porque o juiz às vezes vai ver, ó, tem que fazer uma perícia lá num banco de dados Oracle, SQL, MySQL. Então, assim, algumas coisas é importante contar para você fazer sua propaganda, né? O currículo é sua propaganda. Você vai ter que montar uma série de documentos para você fazer entrega no cartório, tá, gente? Esses documentos eu vou contar para vocês já já quais são eles. Você vai ter que bater perna e procurar emprego, cara. Não é moleza assim, não. Você fala assim, não, Marcelo, mas ó, no item 6 aqui você faz um cadastro nos tribunais online. É isso mesmo. Você tem que procurar alguns tribunais e fazer um cadastro para você se candidatar a ser perito. Mas, mesmo fazendo esse cadastro, se você não for até lá e levar a sua pastinha com seus documentos impressos nesses tribunais, eles não habilitam o seu cadastro, então você nunca vai ser nomeado. Isso é uma dica de ouro, viu, gente? Tem muita gente que fala, eu fiz o cadastro nos tribunais online e nunca fui chamado. Não foi chamado porque não habilitou o seu cadastro. E não está escrito no site. É a pegadinha do malandro. Você tem que ir a esses tribunais e levar o seu portfólio, levar lá o seu currículo voltado à perícia, levar todos os documentos que eu vou explicar para você para se candidatar a perito, tá? Só para a gente fazer uma parte aqui, eu tenho uns links aqui dos 3 principais tribunais aqui em São Paulo que eu digo para você, olha, obrigação de você se cadastrar, gente. TJ de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT2 de São Paulo, e a JG, né, a Justiça Gratuita de São Paulo, que hoje são esses links aqui. Então, olha só, vou até deixar a tela um pouquinho aqui, quem quiser anotar, anota, eu recomendo que você tire uma foto aí dessa tela, obviamente esse vídeo vai estar disponível, mas eu não sei a partir de quando aí o Renan vai disponibilizar isso pra gente. Então, assim, aproveite e tira uma foto agora para você ver quais são esses links.
é aquele trabalho chatinho de cadastro, viu, gente? Vai ter que entrar link por link aí, tanto no TJ, como no TRT, como na Justiça Gratuita, e fazer o cadastrinho lá, colocar seus dados todos, seus dados pessoais, colocar sua formação, eles pedem cópias de documentos, você tem que digitalizar, um pede em PDF, outro em JPEG, mas enfim, tem que fazer esse trabalhinho aí para os três grandes aí, né? O TJ São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho, Justiça Gratuita, a JG. Como eu sou de São Paulo, me perdoem aí, eu estou passando os links de São Paulo, ok? Mas a dica, gente, guardem esses nomes aqui se você não quiser anotar o link, ó. Esses links costumam mudar. O pessoal mexe no site, vira e mexe, muda formato, muda tecnologia. Esse site até semana passada era outro endereço. Esta semana específica aqui, o TRT de São Paulo está com esse endereço aqui mais simples, era o endereço maiorzão. Então, assim, se atente para esses detalhes, procure TJ São Paulo, TRT2 São Paulo, Justiça Gratuita, JG São Paulo. Esses são as chaves para você ir lá no Google, por exemplo, e procurar, tá? Super tranquilo. Ok? Então, assim, se cadastre, mas você vai ter que levar os seus documentinhos lá também. Então, montou os documentos, fez o cadastro online, cria uma rede de relacionamentos com advogados e escritórios. Claro, né, você não precisa só ser perito, você pode ser o assistente técnico também. E como é que o advogado sabe que você está no mercado? Você tem que manter um networking aí, né, pessoal? Tem que se apresentar para esses advogados, escritórios de advocacia, para o cara saber que você existe e te nomear lá como assistente técnico, né? E claro, trabalhar sempre seguindo os melhores métodos, né? Então, assim, você estudou sobre o assunto de perícia forense, estudou sobre perícia judicial, siga as regras, né? Não tenta inventar moda, não. Segue aquilo que está escrito. O prazo, o pessoal está questionando aqui, né? Sobre o prazo para entrega de perícia, se não me engano, é de 10 dias, pode ser prorrogado por qual período? Na verdade, olha só, você pode prorrogar, normalmente você prorroga uma ou duas vezes, explicando o quê? Uma petição para o juiz falando, olha, eu tive aqui os primeiros 10 dias ou 15 dias, dependendo da complexidade, tá? Ele pode aumentar, lembra, você tem, porque conta aqueles 5 dias para você decidir se vai aceitar ou não, você já está tendo uma ideia sobre o processo. E aí, você pode analisar tudo aquilo nos 10 dias e falar, olha, não vou ter tempo hábil para fazer, porque isso é muito grande aqui, é um processo que, sei lá, eu vou ter que fazer mais de uma diligência, então eu quero uma prorrogação. Você faz uma petição e, e, e uma vez que você fez a petição, o juiz vai apreciar a sua petição e decidir se acata ou não, tá? Então é sempre assim, você manda e o juiz decide o que vai fazer. E, cara, eu já vi adiar 2, 3 vezes para entregar uma petição, dependendo da complexidade do negócio. Ok? Vamos lá, para a gente poder seguir mais adiante aqui. Vamos falar daquela questão, né? Marcelo, quais os documentos eu tenho que entregar aí, né? Que eu tenho que levar lá para passear, para vara por vara, juiz por juiz, ou cartório por cartório, como você queira chamar. Certidão civil e criminal. Você vai lá no site do TJ, você tira uma certidão civil, uma certidão criminal, informando seus dados, é gratuito. Você vai ter essa versão que você pode imprimir e aparece um código lá para validação da sua certidão civil e criminal. Então, super tranquilo de fazer isso. O currículo, é você mesmo que faz. Currículo mais simples possível, não ponha foto no currículo, o juiz não aprecia isso. Então, faça um currículo simples, voltado à perícia, para o cara entender as suas qualidades como perito. Não adianta você colocar lá também que você fez curso de, sei lá, eu também fiz curso de, sou jogador de futebol, sei lá, coisas que não tem nada a ver com o assunto, né, gente? Tem gente que coloca hobby no currículo, a pessoa faz trabalho voluntário, que é super bacana, empresas hoje contratam pensando assim, mas não é um currículo para o mundo corporativo, é um currículo para o juiz, ok?
Carta na qual não se opõe à vista de suas documentações. Olha só isso, gente. Fiz até um modelinho de carta aqui. Vamos pegar aqui, declaração de que não se opõe à vista do seu prontuário. Para vocês entenderem que não é nada do outro mundo aqui. Olha só, é uma declaração, gente. Seu nome, brasileiro, casado, solteiro, qual a sua formação, eu coloquei lá pós-graduado em cibersegurança, portador do RG tal, CPF tal, residente à rua tal, bairro tal, quer dizer, aquelas informações pessoais. E aí vem o texto que interessa, ó. Declara, sob as penas da lei, de que não opõe à vista de seu prontuário pelas partes e respectivos advogados e demais interessados a critério do juiz. Por ser verdade, firmo a presente, né? Adoro essas coisas, né? Essas coisas de esse jargão jurídico. Quiser tirar uma foto, tira uma foto disso também, gente. Porque, ó, você fica procurando, puta, qual que é o modelo? Às vezes tem uns modelos bodoso pra caramba, sem querer criticar os letrados, né? Mas não precisa mais nada do que isso aí. Ok? Então vamos lá. Diga X, tira uma foto se quiser, um print screen aí, use seus recursos. Vou fechar. Perfeito. Então, olha só, primeira carta, a carta que não se opõe à vista de documentações. Aí também a gente tem aqui, ó, uma carta pleiteando a ser perito naquela secretaria ou tribunal. Vamos pegar. Essa aqui seria a carta de apresentação para você chegar lá no juiz, ou às vezes, muitas vezes você nem fala com o juiz, você fala com o diretor daquele cartório, né, daquela vara, e você acaba passando aqui, olha, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da comarca de São Paulo, que é onde eu atuo aí. Aí você coloca, olha só, gente, o cabeçalho é o mesmo blá blá blá, né, copia e cola. E aí vem os dizeres, ó, vem a presença de Vossa Excelência requerer o deferimento de habilitação para atuar como perito judicial na área de informática, seguindo em anexo os seguintes documentos, que é o quê? O currículo profissional, as declarações, as certidões de antecedente civil e criminal e da capital nos termos do provimento CSM 797/2003. Termos em que pede e espera deferimento, data e assina. Ok? Quiser tirar um print aí, a hora é agora, ó. Vou deixar aqui que você pega lá o cabeçalho, né, do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. É legal colocar isso aí. Ok, gente? Vou fechar. A próxima carta aqui é a carta na qual afirma não ter parentesco sanguíneo, foi até uma questão que fizeram aí, olha, e consanguíneo naquela secretaria, né? Então, se você trabalha lá, esquece, você não pode ser perito lá. Mas, mesmo que você não trabalhe, se você tiver um parente, e olha só, gente, vamos ler esse texto aqui que é super importante. Cabeçalho é a mesma coisa, declaração, mas olha lá. Declara, sob as penas da lei, de que não tem vínculo de parentesco sanguíneo por afinidade ou cível, por linha ascendente, descendente ou colateral até 4º grau com o juiz e servidores da unidade judiciária da 80ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, por exemplo. Ok? Então, por ser verdade, firma presente e data e assina. Quiser tirar uma foto, a hora é agora. Beleza? Muito bem. Se o perito não entregar o laudo, ele foi lá e não entregou, ele sofre alguma pena, né, alguma sanção por essa não entrega? Sofre sim, viu, gente? Você assumiu um compromisso, se você não quer assumir o compromisso, você pode dizer que não estou interessado em ser o perito, porque eu não tenho conhecimento suficiente, porque, infelizmente, eu estou impossibilitado por força maior, eu não posso aceitar esse trabalho. Mas, uma vez que aceitou, você tem que fazer o trabalho, você pode postergar isso, solicitar através de uma petição, mas se você não entregar, você sofre sanções sim. E até onde vai o trabalho do perito, né? Olha só, o artigo 473 aí do CPC diz que é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam
o exame técnico ou científico do objeto de perícia. O que quer dizer isso aí? Você não é juiz, cara, você é perito. Você foi lá e achou evidências técnicas e você fala assim, ó, descobri que o cara realmente é um safado, ele tá errado e na minha opinião ele merece pena máxima. Cara, para com isso, não escreva isso de maneira alguma. O que você tem que escrever nas suas conclusões? Olha, segundo os dados que eu encontrei, há evidências de que isto aconteceu assim, assim, assado. Ponto. Se o cara merece cadeira elétrica, tortura chinesa, ser solto e viver pacificamente entre uma tribo de canibais, isso não é problema seu. É o juiz que decide, ele estudou para isso. Entendeu? Você é o perito dele técnico. Cuidado para não infringir o artigo 473. O juiz fica pé da vida quando um perito entra nessa área. Eu já vi isso acontecer, os caras ficam bravos mesmo, esculacha o perito, cara. O artigo 158 também diz o seguinte, ó, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelo prejuízo que causar à parte e ficará inabilitado por atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. Mesma coisa quando você não entrega, né, um laudo, isso também você fica, e você não pode mais atuar como perito e você vai ser penalizado pela parte que você prejudicou por não ter entregue essa perícia. Independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Você pode ser expulso do seu órgão de classe, né? Fala assim, ó, esse perito aqui é persona não grata. Entenderam? Então isso aqui tá lá no CPC, gente. Tem que ficar de olho para não perder os prazos. Como um perito é remunerado? Né? Quando eu passei aquele valor absurdo lá, que você falou, nossa, dá para ganhar 450 mil numa perícia. Na verdade, funciona da seguinte maneira, gente. Você cobra pelo valor da hora, né, que você vai exercer a perícia. Quer dizer, você tem um processo, você fala, puta, para eu fazer uma perícia disso, eu vou levar 10 horas de trabalho, 20 horas de trabalho. Você vai multiplicar 10 horas, 20 horas por um fator, né, por um valor X. Eu, por exemplo, que sou perito acreditado pelo CREA e pela APGESP, ambos seguem a tabela do IBAP, né, Instituto Brasileiro de Perícias de Engenharia de São Paulo. Eles cobram um valor de R$410 por hora. Então você tem que, olha, se eu vou cobrar 10 horas é R$4.100 para fazer essa perícia. Entenderam? É só fazer a matemática aí e fazer a cobrança. Qual é a exceção, gente? A exceção é a perícia em justiça gratuita, né? Justiça gratuita, cara, você pode levar 10 horas, 20 horas, 30 horas, um mês para fazer aquela perícia, você vai ganhar R$800 por laudo. É tabelado e não tem conversa. Poxa, Marcelo, mas é pouco. Peraí, é pouco quando você compara com esse aqui, né? Ganhar 800 pau não é nada mal, né, pessoal? Mas entenda que você não adianta querer cobrar mais. É R$800 por laudo. Você não é obrigado a fazer perícia de justiça gratuita, mas é uma carência muito grande no mercado peritos que fazem isso, e eu recomendo que vocês façam perícia na justiça gratuita, eu já vou explicar por quê. Mas guardem esses valores aí, R$800 por laudo, fim de papo. Aqui é por hora, ok? A hora técnica nas outras varas aí, desde que não seja nomeado como solicite a justiça gratuita, você vai poder cobrar pelo valor de hora. No dia a dia do perito, então como é que funciona? Olha só, quando você vai ser nomeado perito judicial, então você recebe uma intimação daquela vara, daquele cartório que está solicitando que você seja perito para você aceitar ou não. Quando isso acontece, geralmente alguém lá do cartório, daquela vara civil, ele te liga ou ele te manda um e-mail falando assim, ó, fulaninho, pintou uma perícia aqui e o juiz te nomeou. Você vai receber uma intimação, tal. Você quer saber como o processo funciona? Você precisa vir aqui no fórum fazer a carga do processo. Isso só acontece, gente, quando o processo está em papel. Cada vez menos a gente tem processo em papel, mas ainda tem. Então, quando você dá o azar de ter um processo em papel, você tem que ir até aquela vara, que é até aquele fórum, e pegar toda aquela papelada para ler.
E você sabe que processo tem papel pra caramba. Todo processo que cai na minha mão, qualquer coisinha besta tem 1.200 páginas, 1.300 páginas, mas não se assuste, cara. Tem muita coisa que não interessa ali pra gente. O que interessa é quando fala de algo da área de TI que precisa de perícia. A gente vai ter que analisar aquela informação, aquela convocação. No momento da convocação do juiz, ele explica por que ele precisa de um perito. Porque ele não manja disso aqui que estão questionando. Então ele vai precisar da ajuda de um perito. Ok? Então você vai receber essa intimação, vai aceitar e vai fazer a carga do processo. Ou, se for um processo eletrônico, você vai entrar no site lá do TJ, por exemplo, e vai ganhar um acesso, né? Você tem um usuário e senha, que foi aqueles links que eu te mandei lá, quando for aprovado, você vai ganhar um usuário e senha para você entrar nos processos das pessoas das partes que você foi nomeado ali. Então você vai poder ver o processo digitalizado, todos os documentos que foram digitalizados e entender sobre qual é o objeto da sua perícia, ok? Uma vez que você entendeu tudo, você pode ou não marcar diligências de acordo com a sua necessidade, e aí vai até o local, faz essa diligência, e faz a análise, coleta todos os dados que você precisa coletar. Uma vez coletado, você vai fazer o teu laudo, vai entregar o laudo você vai peticionar esse laudo, quer dizer, você vai fazer upload desse arquivo lá pro TJ, né? E vai aguardar o quê? A resposta do juiz, se ele acatou o seu laudo, se as partes estão questionando o seu laudo por alguma coisa, se eles questionarem, eles vão peticionar o quê? Quesitos, perguntas, né, ao perito, para que você faça um esclarecimento sobre aquilo, e você pode, inclusive, dependendo das perguntas que ele fizer, que eles fizerem, você pode respondê-las fazendo uma perícia adicional, você pode fazer um laudo adicional, ou você pode simplesmente responder aqueles quesitos, ou colocar que os quesitos não são passíveis de resposta porque não é pertinente àquela perícia. O cara pergunta algo que não tem a ver com TI, ou assim, na sua opinião, você acha que fulano falsificou, por exemplo, um documento, você fala, minha opinião é irrelevante nesse processo, enfim. Tem que ser esperto aí para você não acabar se comprometendo, né? Isso é uma dica legal. Então, entenda aqui, olha só, o artigo 473 diz que o laudo pericial deve conter o quê? A exposição do objeto da perícia, né? Você está fazendo uma perícia do quê? Contar o que você está periciando, a análise técnica e científica realizada pelo perito, né? Como é que você fez todo o blá 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 para chegar no techniquez das conclusões? Então você define, você descreve isso mesmo, para não haver dúvidas de que você manja. O juiz está, eu ia falar uma besteira aqui, né? O juiz está pouco ligando para o seu techniquez, ele quer a conclusão. Mas as partes, através de seus assistentes técnicos, vão estar de olho na sua análise técnica, para saber como é que você chegou àquelas conclusões, né? A indicação do método utilizado, é sempre legal falar, me baseei num método tal, sei lá, a gente está falando de um PDF, e aí você fala de uma estrutura de um arquivo PDF. Onde tem essa estrutura de um arquivo PDF? Tem uma convenção sobre essa estrutura, né? Tem uma norma sobre esse formato, busca lá o documento, tem a RFC explicando isso, vai lá e descreve, né? O método é sempre importante. Uma coleta, como é que você fez a coleta, que método que você usou para coletar, não pode ter preguiça de escrever, cara, tem que escrever e contar tudo tintim por tintim, é como se estivesse montando um mini livro, não tem número de páginas, você não precisa escrever também, olha só, juiz tem essa coisa, você fala, essa porra aqui é um laudo ou é uma monografia? Também não é assim, né, cara? Não sai escrevendo na Bíblia, mas tenta descrever pelo menos os métodos daquilo que você usou. E uma resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelos órgãos do Ministério Público, né? Você tem que ser conclusivo naquilo para dizer, olha, isso eu cheguei à conclusão de X, Y, Z, ou não cheguei a conclusão nenhuma, não foi possível chegar a conclusão nenhuma, porque faltou prova suficiente, você pode contar isso também.
tá? Faz parte de um laudo. Um laudo nem sempre a gente vai conseguir descobrir as coisas que a gente gostaria de descobrir. E a gente pode contar que não foi possível descobrir uma determinada informação. O cara falou que tinha um arquivo, o outro falou que apagou o arquivo, você tentou recuperar o arquivo, não achou, olha, não foi possível encontrar nenhum arquivo. Encontrei fragmentos que não foi possível montar um arquivo, fazer um data carving perfeito. Ué, é um laudo, é uma conclusão. Ok? Para a gente contar um pouquinho desses dia a dias, né, a gente não pode falar muito sobre os casos que nós já resolvemos, nós como perito, que nós já resolvemos, porque existe uma coisa do sigilo, né, pessoal? Eu quebrando esse sigilo, eu poderia ter problemas com a justiça aí. Mas existem laudos que se tornaram públicos, e esses, tudo bem, a gente pode falar. Teve um caso de grande repercussão esse ano, para mim especificamente, para o pessoal do grupo de perícias informáticas, né? Porque a gente foi convidado para participar das eleições para presidente do Corinthians agora em 2018. No dia, se eu não me engano, foi 3 de fevereiro, teve uma eleição para decidir quem seria o próximo presidente, né? Um pleito, onde o senhor André Sanches foi o presidente eleito. E um dos candidatos disse lá que provavelmente ele ganhou porque ele fraudou as eleições, enfim, deu um bafafá danado, quase o nego saiu na porrada lá, foi um negócio bem intenso. E eu, bobo, era um dos caras que estava lá no meio, mas olha só como eu fui parar nesse lugar, gente. Eu fui para fazer uma auditoria na eleição. Durante a semana, o pessoal estava com medo se poderia haver fraude no processo eleitoral. E acabaram chamando o nosso escritório para explicar sobre quais seriam as possíveis fraudes. E a gente apontou alguns riscos que existiriam, que seriam passíveis de fraude, né? E aí o pessoal falou, pô, vocês não querem fazer uma auditoria para acompanhar o processo? Então nós fizemos uma auditoria, fizemos uma homologação do sistema, e depois que a gente homologou e viu que o sistema, ok, é assim que funciona, é assim que tem que ser, então vamos lacrar tudo isso aqui, e no dia do pleito a gente abre o lacre na frente de todos os candidatos, e vamos acompanhar o pleito até o final do dia. Acontece que quando chegou no final do dia, a gente ia refazer a perícia para ver se os dados que realmente estavam no dia anterior, as máquinas, os sistemas, todos, eram os mesmos no dia do pleito, para falar, olha, não houve nenhuma mudança na estrutura. No momento em que a gente foi fazer essa perícia, saiu um quebra-pau dentro do espaço, a gente estava num espaço, infelizmente, muito próximo do público, e a gente começou a correr risco lá de quebra de equipamento. A empresa que organizou a votação, ela acabou recolhendo todo o equipamento e não foi possível concluir o trabalho de auditoria. Paciência. Só que no outro dia, um dos candidatos abriu um processo no GCRIM, né, foi lá no Ministério Público, e colocou um processo criminal dizendo que a empresa havia sido conivente, enfim, com a suposta fraude. E aí o que acontece? Nós que estávamos lá apenas como observadores, né, acabamos sendo contratados pela equipe, pela junta eleitoral ali, pela comissão eleitoral do Corinthians, para realmente apresentar um parecer técnico de tudo que aconteceu durante essa eleição. E aí, gente, é divertido, né? Porque aí a gente fez um parecer, entregou para a comissão, passamos para o Ministério Público, inclusive, a gente praticamente testemunha ocular lá do negócio, né? Então, assim, gente, aí é um formatinho, olha só, documento, a gente evita colocar muitas cores, você pode botar foto, essas coisas, mas geralmente escrito numa fonte padrão, pode usar negrito e tal, mas sem muito blá blá blá. Aqui eu vou pular os dados da empresa para a gente proteger a identidade deles, apesar disso ser público, se você der um Google aí, esse parecer técnico ele foi, na verdade, disponibilizado pelo Perrone lá na UOL, teve vários blogs aí que discutiram isso, receberam um laudo, programas de rádio, e acabaram analisando isso. Mas olha como é que a gente monta um laudo, gente.
É um texto, cara, é como se estivesse escrevendo um artigo. A gente foi lá, tirou foto de como que são as telinhas do sistema de votação, explica o funcionamento técnico do sistema, olha só, tudo blá blá blá. Olha só, tiramos foto, quando o cara vai votar, olha, ele vem aqui, coloca o número da chapa, o número da eleição do conselho, né? Escolheu lá para quem vai votar para presidente. Isso gravava num banco de dados SQL, tiramos foto das tabelas. Tá vendo? Quer dizer, uma mistura. Você fala, Marcelo, precisa de conhecimento técnico. Olha só, é foto. Aqui, olha, tinha uma procedura que fazia todo o armazenamento do voto. A gente foi lá no SQL, tiramos uma foto disso. Né? Pegamos aqui, falamos do procedimento de auditoria da pré-eleição. Aí, olha só, mostrei como é que os caras estavam usando. Os servidores eram notebooks, na verdade, com máquinas virtuais rodando. Apontei quem era quem. Tá vendo? Coloquei que tinha um servidor principal de backup. Olha o meu cabeção aqui aparecendo. Ó. Então, assim, mostrei que a gente tirou um hash lá do programa. Né, qual foi o jeito que foi calculado o hash, tá aqui o hash de todos os fontes, era um programa feito em C Sharp. Tá vendo, gente? Olha só, lacramos tudo, tá aqui. Quer dizer, você vai gerando as evidências de tudo e tudo que você fez coletou foto. Ó. No outro dia, o pessoal, a gente abriu o lacre, tá aqui, eles estão montando de volta a mesa. A disposição das urnas, olha só como é que foi o pleito. Todas as urnas aqui, cada urna tinha um tablet, tá vendo? O tablet travou, eu vi um cara no momento que travou, ó, o tablet dentro de uma caixa lacrada, mas o cara meteu a chave do carro para abrir, né? Só para destravar o tablet, mas assim, o pleito em específico, o pessoal votando lá, tal. Aí todo o rolo que deu, né? Teve a votação, a gente conta que houve uma confusão, mas enfim, quando a gente detectou aqui quem ganhou, né? Quantos votos, tal, tudo isso aqui foi divulgado na mídia, né? Mas o que a gente fez? Olha só como tem o lance de pensar fora da caixa. Como é que eu vou comprovar que não houve fraude? Nós pegamos todos os artefatos que foram salvos na homologação e fizemos uma engenharia reversa. Né? A gente pegou o código, abriu e transformou ele no quê? Num código fonte, que tem uns quesitos aí que a gente acabou respondendo. E aí o que acontece? A gente pegou um software gratuito da JetBrains aqui, né? JetBrains.peak, e fizemos uma engenharia reversa para ver como que era o código. E comparamos com o código que a gente obteve depois do pleito. Tá vendo? Então aqui a gente pega o código, vê o código do outro, vê que o código é exatamente igual, quer dizer, tá vendo? Olha, transcrevemos o código aqui, todo o techniquez, mas o que interessa para o juiz? Isso aqui, ó, item 8, conclusão. Olha como muda a linguagem aqui. Com base nos itens acima, podemos concluir que 1. Não há indícios de fraude ou alteração por meio técnico do sistema em urna eleitoral. Não houve olha só, não há indícios de fraude ou alteração por meio técnico do sistema de urna eleitoral. A gente sempre cita assim, ó, eu não tenho indício nenhum. Houve fraude ou não, o juiz que vai decidir. Estou passando o quê? Indícios de fraude que eu não descobri nenhum. Não houve alterações de hash, que foi comprovado com procedimento pericial. Teve um confronto de hash diferente por causa de um erro operacional do técnico da empresa em questão. Durante o processo eleitoral, conforme combinado em reunião, 2 peritos externos acompanharam o processo de votação e acesso ao servidor de banco de dados. Quer dizer, mostrando que houve lisura, veja que a gente usa uma linguagem mais light, né, cara? Aí a gente coloca aqui, ó, sistema de rede, mas a gente falou, olha, existiam pontos perigosos lá, né? O sistema de rede local é baseado em rede Wi-Fi, então você pode fazer um ataque do tipo jammer lá e derrubar o Wi-Fi e não ter mais eleição, né? Sem contar que você pode invadir o Wi-Fi, quebrar a senha e explorar as vulnerabilidades dos servidores lá. A gente não achou um log que mostrava quais eram as alterações em banco de dados, isso poderia ser algo questionável, né? Bom, enfim, contamos aqui, blá blá blá. Olha só, era o que cumpria informar, data, e as pessoas que assinaram o laudo lá, acabou. Estão vendo, gente? A ideia é assim,
Vocês viram que, meu, tem página pra caramba aqui. Esse laudo tem 47 páginas, mas é um blá 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 que no final tem o quê? Uma conclusão para o juiz. E o juiz vai se basear nessa conclusão e as outras partes, o perito, né, pode simplesmente questionar isso ou acatar. Né? O choro é livre, né, gente? Quem perde sempre chora. Né? Tem uma pergunta do Douglas aqui. Marcelo, eu sei que é obrigatório o uso de certificado digital A1 para atuar como perito judicial. Porém, para enviar currículos não precisa ter, né? É possível emitir depois? Sim, é possível. Tá? Uma das coisas que eu recomendo aí é que você compre um certificado digital, eu vou falar sobre isso. Não precisa ser só um A1. A1 é o certificado que você instala na sua própria máquina. O A3 é um certificado que você carrega numa mídia, é aquele que vai num pendrive ou num smart card. Diferença é custo, tá? Que instala na máquina, ele é mais barato, mas ele vale por um ano só. O A3, ele vale 3 anos e ele está numa mídia, então você pode carregar isso de uma máquina para outra. Se perder a máquina, o certificado está naquela mídia, mas mais cedo ou mais tarde você vai precisar de um certificado digital. Porque, olha só, esse documento está em formato PDF. Eu posso imprimir e assinar na mão, mas se eu tiver que fazer um upload desse laudo lá pro TJ, eu tenho que entregar o quê? O PDF assinado digitalmente. E como é que eu assino? Através de um certificado. Não confunda assinatura digitalizada, que é eu pegar o desenho da minha assinatura e colocar aqui, com assinatura digital, que é feita através de um par de chaves esse que é reconhecido pelo ICP Brasil, né? O ICP Brasil é o órgão máximo que é detentor do processo de par de chaves aqui no nosso país. Ok, gente? O Pedro está pedindo aqui se eu posso disponibilizar os modelos através de algum link. Posso sim, Pedro. Eu vou combinar com o pessoal da academia para colocar isso em algum lugar para vocês fazerem download aí se acharem melhor. Tá bom? Fica tranquilo. Mione, Marcelo, eu consigo fazer qualquer perícia com ferramentas open source? Caso eu precisar usar alguma ferramenta paga, como o Cellebrite, por exemplo, eu posso pedir ao juiz dinheiro da licença? Olha, pode pedir. Eu, por exemplo, não tenho um Cellebrite. Quando eu preciso fazer uma perícia em telefone celular, eu passo para um escritório terceiro que aluga o Cellebrite, ou ele simplesmente cobra por fazer a perícia, por passar o Cellebrite para você. Você pode pedir o dinheiro, sim. Você pode colocar assim, olha, as custas para essa perícia é de tanto, você dimensiona essas custas e você lembra que pode pedir um adiantamento de até 50% sobre todos os honorários. Então, assim, se você pode passar isso e o juiz vai avaliar se pode ou não liberar o dinheiro, tá? E você pode até falar, ó, sem esse tipo de coisa eu não consigo, eu vou ter um laudo inconclusivo, porque sem o Cellebrite eu não posso fazer a perícia. Eu não gosto muito da gente depender desses equipamentos. Hoje quem faz perícia em mobile, né, acaba sendo refém aí do Cellebrite, apesar da Apple hoje ter anunciado aí que, ontem, na verdade, anunciou que ela está mudando tudo e todos esses equipamentos aí vão acabar virando lixo, porque não vão conseguir fazer mais perícia, não sei até onde isso é verdade. Mas, cara, mais legal do que usar um Cellebrite é saber o que o Cellebrite faz para você tentar fazer na mão. Tem muita perícia de celular que eu já vi o pessoal recusando porque não tem um Cellebrite. E, cara, o cara nem tentou pegar um cabo, plugar no celular e ver se aquela coisa tá rootada ou não, se é Android. Tem tanta coisa que dá para fazer, cara. Eu peguei já celular, inúmeros celulares que não tinha root e eu consegui pegar a chave privada do WhatsApp, o arquivo de WhatsApp Encrypt12 e fazer a decriptografia dos dados usando algumas técnicas aí que são possíveis para recuperar essas informações. E o celular não está rootado. O Cellebrite faz a mesma coisa, só que te entrega de bandeja, entendeu? Então, conhecimento aí é tudo, né, gente? Caramba, eu falo pra caramba, eu tô estourando a hora, o Renan deve estar querendo me matar. Desculpa, viu, gente? Mas, ó, vamos tentar passar as informações aqui. Eu não quero tomar tanto mais o tempo de vocês, não. A gente está quase no fim.
aguenta mais um pouco. Eu vou citar 3 casos aqui mais, cara, que eu acho super legal contar para vocês. Tem casos de perícia onde o perito do juiz pede para o assistente técnico fazer seu trabalho. Comentei com o Renan esses dias, eu não posso, obviamente, comentar o caso, mas foi um caso na justiça gratuita. O que acontece? Na justiça gratuita, às vezes o perito que aceitou a justiça gratuita, ele acha que ele ganha muito mal para ter que ficar se deslocando e fazer a perícia, fazer a diligência. Então ele acaba pedindo, ó, já que tem assistente técnico na jogada, é bom você pegar isso aí e manda para mim. Falou, cara, peraí, não é assim que funciona, eu não posso comprometer a prova. Então, às vezes você lida com isso, mas é importante você não criar atrito com o seu perito, tá? Com o perito do processo, porque você tem que manter um bom relacionamento, você pode gerar um problema para aquela parte, então tem que ter saia justa para lidar com isso aí. Teve um parecer técnico que a gente fez aí sobre pirataria de software, que eu acho bem legal contar para vocês. O perito falou que um cliente nosso estava praticando pirataria porque ele tinha 120 máquinas com Windows pirata. Isso foi o que o perito constatou. Aí a gente olhou o laudo, não tinha um print de nenhuma tela mostrando qual que eram as licenças. Ele simplesmente chegou, falou que chegou no escritório, perguntou se eu tenho a licença dos Windows, né? E a gente falou que não tinha licença de Windows nenhum, então ele concluiu que tinha 120 máquinas pirata. E como é que a gente questionou o perito nesse caso? A gente falou assim, que o senhor perito informar se as licenças do Windows eram licença demo. Se a pessoa estava usando o Windows com aquela licença de 3 meses lá, né? E o perito não soube responder. E nesse momento a gente colocou o laudo em xeque. Quer dizer, o cara não coletou a informação de maneira correta. Então, assim, a gente podia não ter licença alguma do Windows, mas seria possível você ter um Windows com licença para 3 meses, depois de 3 meses, ficar com mais 3 meses e assim por diante, né? Tem um pessoal falando aqui que a justiça gratuita é enganação, né? Estou cadastrado lá há 9 meses e até agora nada. É esse o ponto, cara. Você pode se cadastrar nesse órgão aí e ficar anos e não vai ser chamado porque você não levou seus documentos para ser validado junto ao órgão. Você tem que fazer essas visitas aí, senão não é habilitado o seu cadastro, viu, cara? Infelizmente, não faz muito sentido, né? Porque se a gente fez um cadastro, deveria liberar direto, mas não libera, não. A gente tem um caso aí de advogado encrenqueiro, cara. Advogado, às vezes, adora discutir o que o perito está fazendo. Você não é obrigado a falar com o advogado. Você, quando perito, você fala com o assistente técnico no dia da visita, lá na diligência. Agora, se você não quiser conversar com o advogado, você não é obrigado a ficar prestando esclarecimento. Você não tem que dar aula no dia de fazer uma diligência. Você simplesmente vai lá coletar informação e você pode prestar esclarecimentos quando um assistente técnico te questionar. Advogado, não. Você pode ser cordial e falar para ele, cara, desculpa, eu não posso explicar isso agora, eu vou ter um imenso prazer em conversar com você outro dia, mas agora eu estou fazendo minha perícia, senta lá, Cláudia. Mais ou menos assim, tá, gente? Eu coloquei umas dicas de ouros. Pessoal, comece como assistente técnico. Assistente técnico é super bacana porque você não tem essas obrigações de prazo, não tem essa burocracia toda de trabalhar lá no judiciário. Então, às vezes, você nem tem um curso ainda de perito judicial, não conhece muito desse mundo, mas você é técnico, né? Você tem o notório saber, então você pode atuar como assistente técnico. É um negócio muito legal, ajuda o advogado é o cara da lei, ele vai conseguir pegar aquele seu laudo e colocar isso na esfera jurídica ali, tá? Então começar por isso aqui vai te dar um excelente know-how. Entenda como funciona o judiciário, né? Importante conhecer como funciona todo esse trâmite. Se você já sofreu algum processo algum dia na sua vida, né, já teve uma batida de carro, algum
processo bobo aí, você já deve saber mais ou menos como é que funciona esse lance de receber uma intimação, entrar no site para ver os dados, acompanhar um processo. É importante ter esse contato aí com o judiciário, não vai sair fazendo besteira e tomar processo, não, mas tentar se inteirar como é que isso funciona, tá, gente? Partiu para isso, conheceu, começa com a justiça gratuita. Volto a dizer aí, teve a pessoa que mandou lá falando do AJG enganação, cara, insista, cara, tenta seguir aí na justiça gratuita, porque isso vai te dar know-how. Precisa ir até lá, sim, cara. Tem que levar os documentos lá e pedir a habilitação do cadastro. Você chegar lá no AJG e falar, olha, eu sou perito judicial cadastrado aí no site e eu queria habilitar o meu cadastro aí, até agora eu não fui chamado, tem algum problema com o meu cadastro? Esses dias mesmo, cara, eu sou perito habilitado, outro dia eles falaram que meu cadastro estava faltando uma informação e por isso ele seria suspenso. Sabe o que eles estavam me pedindo lá? Qual era a cor da pele? Eu achei meio absurdo em 2018, alguém está querendo saber a cor da pele de alguém. Mas enfim, eu fui lá, preenchi o cadastro e coloquei lá, ó, tá aqui as informações adicionais que eles colocaram, né? Tá bom, vamos lá. Dá uma olhadinha no seu cadastro lá, se não tá também pendente de alguma coisa, viu, amigo? Pense fora da caixa, cara. Às vezes você acha soluções mais inusitadas com conceitos aí super simples. Pensar fora daquele mundinho é onde faz o diferencial do perito. Cara, independente do valor, é perícia, justiça gratuita. Faz bem feito, cara. Você se dá o seu melhor para fazer aquilo. É importante, né? É seu nome que está em jogo. Se organiza bem, guarda seus arquivos, né? Cuidado para não perder as provas que você coletou. Segue toda aquela coisa que o Renan e o Alan te passou de bagagem aí, ou tantos outros bons profissionais aí que te ensinaram como coletar dados, né? E por fim, faça contato com outros peritos, conversa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu aprendo com vocês e a gente aprende junto, né? E compre um certificado digital, cara. Quando você começar a fazer perícia, você vai ter que entregar laudo assinado digitalmente. Precisa ter um certificado. Você vai gastar aí de 100 a R$ 400, dependendo do tipo de certificado, né? Fica mais caro aqueles armazenados em mídia, né? Mas se comprar um a um, né, que vale por um ano, porque instala local na máquina, é 100, R$ 150, aí você compra o certificado. Invista nisso, é importante. Para finalizar aqui, perícia onde não é possível a resolução. O que a gente faz nesses casos, gente? Fala a verdade, né? A gente simplesmente conta que não foi possível resolver. Eu não consigo resolver esse troço aqui. Deixa eu aparecer aqui, né? Para vocês não dormirem mais. Perícia onde não é possível a resolução, então recuse, cara. Fala, ó, não posso fazer essa perícia, não é possível. O cara tá pedindo para você fazer perícia ele quer saber qual é a origem de um PDF que foi gerado, mas o cara não tem mais o PDF, ele só tem um arquivo impresso. Quer saber como é que originou esse arquivo. Gente, eu não faço análise disso, eu não sou especialista em documentoscopia, eu sou perito computacional. Recusa, cara, não entra nessa não para querer ganhar tudo, não é sua praia, não faça. Uma outra coisa, alguém questiona o seu laudo, você entregou um laudo como perito, vem a parte lá e fala, ó, eu discordo do senhor perito, cara, fica tranquilo, o choro é livre, o cara pode discordar quanto for, você é o cara do juiz. Ele discordou? Por qual motivo? Ele te dá os motivos, através de uma petição, você responde com outra petição. E se você falar é assim, pronto, acabou, é assim, pronto, acabou. O juiz pode chegar e falar assim, desculpa, cara, é assim, pronto, acabou, não me convenceu. O juiz pode, inclusive, anular a sua perícia e chamar um outro perito. Detalhe, você recebe pela perícia que você fez. Mesmo que o juiz ache que ficou uma porcaria, ele vai te pagar e vai chamar um outro perito. Provavelmente isso vai ser mal pro seu portfólio, pro seu currículo, né? Mas ele vai te pagar. Isso não tenha dúvida alguma. Cometi um erro, puxa, fui fazer uma diligência, esqueci de mandar lá a petição para o cartório intimar as partes. Assuma o erro, mande a correção assim que você detectou o erro, mande lá a solicitação falando que
você perdeu o prazo, cometeu um erro no processual, é melhor falar a verdade. Sempre, cara. Sempre fala a verdade. E assim, eu não sei escrever direito, cara. Não me sinto confortável para escrever um laudo. Calma, um dia de cada vez. Começa com coisas simples. Por isso que eu tô dando a dica de você começar sendo um assistente técnico, né? Porque você escreve, o advogado fala, Marcelo, tenta esmiuçar um pouco mais isso, não tá legal. Ali você aprende. Depois na justiça gratuita, você já começa a fazer um trabalho mais elaborado, tal, como perito, entendeu? Isso aqui é igual andar de bicicleta, cara. Quanto mais você anda, mais craque você fica e depois você não esquece mais. Tá certo? E ufa, chegamos ao final aí dessa, o que era para ser uma horinha, né? A gente já está 1h40 aí conversando. Mil perdões, esse assunto, a gente tem assunto para falar mais 10 horas aí. Eu não sei se tem mais alguma dúvida aí que alguém gostaria de perguntar. Se não tiver a fim de estender isso e quiser me mandar dúvidas por e-mail aí, fica à vontade, meu e-mail está aqui embaixo. Nosso escritório de perícias informáticas, o endereço é esse aí, o www.pericias informáticas. E Renan, brigadão mesmo, cara, adorei a oportunidade aí de poder falar pro seu pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Fala, mano. Opa, tá me ouvindo aí, ô? Tô ouvindo bem sim, cara. Joia, beleza. Então, galera, é isso aí. Nad, muito obrigado pela palestra. Estou recebendo vários feedbacks aqui, bastante positivos sobre você, tá? Obrigado, cara. Parabéns pelo Obrigado mesmo. conteúdo, a forma de apresentação. Por isso que eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver um belo trabalho juntos num curso sobre perícia judicial, tá, galera? O Nag já topou, a gente vai desenvolver aqui um curso sobre perícia judicial para pegar na mão mesmo, né, Nádia? Falar, cara, cada uma das esferas possíveis, o laudo, como escrever o laudo certinho, porque no curso de fundamentos a gente fala, até o pessoal que fez o curso me deu um feedback positivo também e falou, tudo que ele tá falando aí, você comentou, mas a gente já tem Legal. noção do que você está falando. Achei legal, bacana, só que aí o NAD está expandindo, porque eu falei tudo em 10 minutos. Então, em 1 hora, a gente consegue detalhar muito mais e num curso o NAD tem muito mais o que acrescentar da sua experiência, sua vivência aí na carreira de perito. Opa. Né? Pessoal, olha, o e-mail do NAD é esse daí, marcelo@perícias informáticas, visitem o site dele também, tá? O pessoal que está com dúvida aí sobre sobre por que não está sendo chamado, tal, né? Tenta dar uma mão, tal. Claro. Eu acho que eu pedi para a pessoa te mandar e-mail, Uhum. que de fato é um caso bem interessante. Eu acompanhei o cadastro e tudo mais. E se você conseguir, de repente, ter alguma constatação do que pode estar errado, eventualmente, Claro. seria interessante para o crescimento para a consolidação do nosso conhecimento, certo? Eu tenho até alguns contatos lá, de repente a gente pode até auxiliar ele aí no que está acontecendo. Fica tranquilo, Justo, manda e-mail perfeito. sim que a gente tenta ajudar aí. É isso aí, pessoal. Então, olha, eu recomendo a todos, olhem nosso site, Academia de Forense Digital. Lá na aba treinamentos, a gente tem nosso treinamento de fundamentos de forense digital, onde a gente também fala sobre perícia judicial, rapidamente. O Nadia vai fazer aí, vai gravar conosco uma extensão, um curso focado em perícia, mas em fundamentos a gente passa por esse assunto, o suficiente para você, com um pouco de pesquisa, conseguir sair por aí trabalhando e com um pouquinho, de repente, vai lá e faz o curso de computação forense também, para ficar ainda mais apto, cada vez, conforme o Nadi falou, né? Notório saber, cada vez mais sabendo, né, e apresentando isso, expressando isso, né? Isso mesmo. Então, pessoal, você que tá online agora, muito obrigado pelas dúvidas. Tá, o pessoal falou demais aí, né? Já que você não está acompanhando no YouTube, né? Não, Mas o não. pessoal ficou batendo papo aí, já entrou o Peter, parceiraço, Peter. Tá, ô Show. Peter, cara, compartilha seu blog aí pro pessoal também, sua página, tá? Fica à vontade, pode compartilhar, cara, que conteúdo é sempre muito importante e se acrescenta para o pessoal, acrescenta para mim também, certo? Se vai ser disponibilizada a apresentação, eu vou alinhar com o NAD
e aí a gente tenta disponibilizar, sim, caso for possível. Claro, claro, sem Ok? dúvida. Eu estou só fuçando aqui se eu, por acaso, eu Hum, ainda não tenho alguma dúvida não respondida. Das que eu te enviei aí, Nádia, por WhatsApp, você respondeu? eu acho que eu consegui responder todas aí sim, viu? Joia. Ó, eu recebi até um e-mail aqui já, ó. Ó, tem uma galera aí que conhece o Leandro, viu, cara? Bacana. Tem um pessoal do exército aí te assistindo também, viu? Se você, Pô, dependendo. legal, legal. Tô te avisando agora porque você vê que eu não sou parceiro, hein? O Leandro é um parceiraço mesmo, a gente está trabalhando há algum tempo juntos aí, conhece muito aí do assunto, conhece muito de perícia e soma bastante com a gente aí, viu? Isso é super importante. E esse feedback que o Renan colocou aí do curso, realmente a gente quer fazer um trabalho legal, um curso um pouco diferente, né, Renan? A nossa ideia é não só colocar todos os fundamentos da perícia, como também colocar casos de forense para você, como se tivesse sido nomeado por um juiz mesmo. A gente conta uma história numa petição, te intima a ser um perito. Olha que legal, você é intimado a ser um perito. A gente te entrega os artefatos, você faz a análise forense computacional naquele artefato, seja ele um celular, um computador, uma rede, uma memória, um dump de memória, e você vai aprender a escrever o laudo baseado nesses casos. Essa experiência, cara, você não tem em lugar nenhum. E em Uhum. breve vai ter aqui com a gente, né, não? Justo, com certeza. Então vamos nessa. Nag, mais uma vez, muitíssimo Opa, obrigado. eu que Meus agradeço. parabéns de todo o coração, tá? Obrigado. O pessoal, eu disponibilizei o link dos nossos treinamentos. Dá uma olhada lá, nossa página também, tá? Curta a página. Pessoal, novamente eu vou pedir também, dá um like no vídeo aqui, ajuda a gente a construir o nosso canal, tá? Obviamente, né? Um like sincero, não vou ficar igual os YouTubers games lá. Não, ó, o pessoal começa a assistir se dá um É, like. Não, se você curtiu, dá um like, tá? aquelas coisas, Senão né? não dá um like, não. Você dá um like, abre um link para você baixar os artefatos. É mentira isso. Não, Não não, não, vai não. baixar. Não. Fica tranquilo, pode dar like só se for do coração mesmo, tá, pessoal? E outra, se inscreve no canal também, a gente vai começar sempre a usar esse canal aí, beleza? E vocês verão o Nádia outras vezes. Teremos logo em breve uma palestra sobre direito e diversos outros assuntos, ok? Bacana. Então, Nádia, uma boa noite, muitíssimo obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Pessoal, boa noite a todos. Tenham todos um ótimo final de semana também. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite. Valeu, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.